Olá, amigo golfista. Nós estamos com o Dr. Sérgio Zimmermann, infectologista do Emílio Ribas. Foi, durante 2 mandatos, 4 anos, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e tem estado muito ativo nas redes sociais, aí comentando essa atual pandemia de Covid-19. E como ele é golfista, um golfista apaixonado, joga no São Fernando, né? É uma pessoa que pode nos dar uma boa orientação do que é o golfe nesse novo normal do mundo da Covid-19. Bom, doutor, essa semana, há 2 dias, eu li um artigo seu no Estado de São Paulo, falando sobre as quarentenas, né? Lembrando que as quarentenas não são uma novidade, então acompanham a gente há muitos e muitos anos, já houve, né? E que essa situação é muito terrível, mas passa, né? Sim, ela vai passar, ela tem um curso de qualquer outro vírus, né? Apesar desse vírus ser um vírus muito novo para nós, né? Um vírus que a gente não imaginava que seria do poder de alta transmissibilidade, alta contagiosidade e de alta mortalidade, sobretudo, quando a gente comparava com o H1N1, que tinha sido em 2009 a última grande pandemia aí que tomou conta do cenário midiático. Na época não tinha tanta mídia, né? Mas foi muito importante porque ceifou a vida de muitas pessoas. Como ainda ceifa a vida de muitas pessoas, e graças a Deus a gente já tem uma vacina que pode ter uma eficácia considerável e evitar, em alguma parte, essa doença. Mas na Covid-19, até o presente momento, a gente não tem. E aí, durante a nossa conversa, a gente vai conversar bastante aí sobre o mundo do golfe. Tá bom. Só lembrando que muita gente faz comparação da Covid-19 com as primas, né? A SARS e a MERS, mas que eram, me parece, vírus que matavam muito rápido, né? E isso limitava o poder de transmissão dele. É isso mesmo? Na verdade, cada vírus, quando vem, ele vem com alguma característica peculiar que eles têm. No caso do SARS-CoV-1, né, nós estamos vendo o SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus, tinha um segmento, uma história natural da doença, e na MERS também, e ficou muito focado em determinadas regiões geográficas. Em relação ao SARS-CoV-2, que foi chamado então de Covid-19, a gente começou com um surto numa cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019, precisamente no dia 30 de dezembro, foi o primeiro caso relatado no mundo todo. E aí, quando em 11 de março a Organização Mundial de Saúde declara como uma pandemia. E por que pandemia? Porque ela está em mais de 190 países distribuídos em todo o mundo. Então, ela não tem mais o poder de que, como a gente teve no início, né? As pessoas estavam voltando de viagem e acabavam pegando através de transmissão após chegada de avião, por exemplo, né? Agora não, você não precisa viajar de avião para você receber a Covid-19. Ela está aí, tá na nossa população e a gente tem que combater com algumas medidas importantes com o que a gente sabe até o presente momento. Bom, o golfe, no primeiro momento, parou no Brasil inteiro, né? Como todas as atividades não essenciais. Depois, em alguns estados, voltou-se a jogar, em alguns campos se continuou jogando, outros não. Mas agora a gente aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde foi o epicentro da doença, né, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação numa reabertura próxima, escalonada, seja lá como for, mas em breve nós vamos estar, quem não está jogando hoje, vai estar podendo jogar. O golfe é seguro para ser jogado de uma forma amistosa, como recreação? Sim, Ricardo, ele é seguro se a gente seguir alguns protocolos, e esses protocolos que têm que ser desenvolvidos por cada clube para avaliar a questão de liberação. Eu creio que a Federação Paulista de Golfe ela tem um grau de importância, porque ela rege todos os clubes, então de entrar com alguma conversa em especial ou com mandato de segurança, alguma liminar. Mas mesmo que isso não seja necessário, e acho que do ponto de vista de entrar com esse tipo de recurso nunca é agradável para nenhum presidente de clube, claro que a gente tem que ter algumas recomendações. Por exemplo,
a dispensa dos CADs para a gente ter o menor número de pessoas circulando no mesmo buraco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é aquelas pessoas que fazem uso do kart, fazer uso do kart de modo individual, a não ser que sejam marido e mulher, pai e filho que estão vivendo na mesma casa, isso não seria problemático você compartilhar esse kart. Sempre manter um distanciamento entre os jogadores de 2 metros, isso também é muito importante. Evitar materiais, utensílios, por exemplo, nos bunkers, tirar os rastelos para que você tenha o menor número de contato com objetos e a esses objetos você poder, sem querer, levar a mão ao olho, ao nariz ou à boca, que seria uma das fontes de transmissão. No buraco, você tentar deixar a bandeira mais acoplada junto a uma esponjinha ou alguma coisa que você faça um toque com o próprio pé e a bola se levante. Existem alguns recursos que já se fazem assim nos Estados Unidos e alguns outros campos aqui no Brasil, o sistema da esponjinha também ela é excelente. Aí se cria uma regra, se a bola bate na esponjinha e sai, se foi ponto ou não foi ponto. Então, cada clube vai ter que criar a sua regra nessa questão, né? A questão também dos vestiários, deixar os vestiários fechados, só deixar os abertos banheiros para um uso extremamente rápido da pessoa. Outro ponto seria, para que a gente não tenha aglomeração nos TIs, os horários dentro da possibilidade pré-agendados, de modo ou por telefone junto ao starter, ou algum sistema de internet por e-mail que também possa se fazer. Então, cada jogador marcaria para outros 3 jogadores para conseguir buscar aquele horário. Então, cada clube vai ter que ter a sua... Por isso que eu falo que cada clube tem que ter o seu protocolo. E em relação à alimentação, é prover apenas um isotônico, uma água, um refrigerante e um lanche já previamente pronto, que a pessoa pega e vai embora. Então, são situações que a gente, com esse mote de situações, a gente consegue ter um ar de segurança. Por quê? Porque o golfe também é um esporte praticado ao ar livre, né? Então, as pessoas têm que entender como a caminhada, como o ciclismo. Foi por isso que eu tive esse insight de comentar na coluna do jornal Estado de São Paulo essa possibilidade, porque além do que o golfe, ele também, como todos os outros esportes, vão diminuir o que a gente chama de depressão, porque a gente já tem várias pessoas tendo quadros de depressão importante, pessoas caminhando para o alcoolismo, porque fica o tempo inteiro em casa, para a obesidade. Essas 3 situações nós vamos ver com muita frequência no pós-pandemia. E talvez o golfe, o ciclismo, a caminhada ou algum outro, que eu não me recordo agora, vão ajudar a deixar o cidadão um pouco melhor e um pouco mais integrado nessa loucura que a gente está vivendo da Covid-19. Com certeza, são recomendações aí. A gente viu agora, recentemente, os melhores jogadores do mundo fazendo algumas demonstrações, né? Jogando sem CAD, sem se cumprimentar, com distanciamento social. Lá pisava câmeras, eles iam sozinhos, ou tinham auxiliar, ia com máscara. Então, tem jeito. No momento seguinte, doutor, nós vamos ter a volta das competições, mas pelo que se comenta, pelo que se imagina, a gente vai conviver com essa pandemia, ou com voltas dela, durante um bom tempo, até ter uma vacina efetiva, um remédio para isso, né? Nós vamos ter que nos adaptar a competir também dessa forma. Na competição, o que aumenta o risco, o que deve ser evitado? Então, veja, aí são algumas situações. Se for uma competição de amador, é uma situação. Se for uma competição de profissional, é outra. Por quê? Nos amadores, a gente, sabidamente, praticamente você não tem espectadores numa quantidade importante, exuberante. E nos profissionais, sim. Então, na questão dos profissionais, muito provavelmente vai ter que se limitar à entrada de pessoas, esse é um ponto importante, e todas as pessoas que forem estar vão acabar tendo que usar máscara. Não os jogadores não é necessário, mas as pessoas, porque elas vão circular e vão se esbarrar em algum momento e vão usar banheiros, elas vão precisar usar máscara. Essa questão das máscaras, para o mundo ocidental, não é
fator comum. A gente não está acostumado, acaba incomodando. Quem usa óculos embaça óculos, cria transtorno de até falta de ar, as pessoas não estão acostumadas. Mas eu acho que nós vamos conviver com isso provavelmente até setembro, outubro, nesse tipo de situação, num torneio profissional. E também esse número de pessoas vão diminuir, então você não vai ficar do lado, um ao outro, vendo num buraco, como a gente faz. Então, se todo mundo quiser ver o Tiger, como acontece em alguns torneios, e deixa os outros jogadores, isso não vai poder, vai ter que ter um fator limitante. Eu acho que isso vai ser interessante porque os Estados Unidos é um modelo muito bom de organização, na minha forma de ver. E eu acredito que o primeiro grande torneio, eles vão dar uma aula para todos nós de como se organizar, como se portar ao público. Já tem a questão que o público tem que se portar sem levar sacolas, tem que levar transparente nos eventos profissionais, não pode levar, só pode levar água, não pode levar nenhum outro utensílio, o celular tem que ficar no vibracol. Além disso, vai se agregar a questão da máscara, pode ser que vai se fazer a mensuração da temperatura de cada pessoa não entrar no torneio. Então, isso vai ser um pouco mais moroso, mas não que vai ser impeditivo de ter os torneios. E pelo que eu saiba, não sei se eu estou certo, a partir de agosto começa o RBC, agora no Canadá, você deve ter essa informação mais precisa, já deve começar esse torneio agora no Canadá dos profissionais da PGA Tour. O PGA Tour, na verdade, volta já dia 11 de junho, com o primeiro torneio, e daí são 11 torneios seguidos até o Tour Championship em setembro. Todos os primeiros torneios, eles não sabem quando vão mudar isso, serão sem público. E com todas essas recomendações que o senhor citou. Inclusive, os jogadores, antes do torneio, vão ser testados, e vão ser testados no sábado do torneio para poder viajar para o torneio seguinte. E depois, antes do torneio, de novo é testado, no outro sábado testado e assim por diante. Medir temperatura todo dia. Esses dois torneios que a gente teve o Rory McIlroy jogando e agora o Tiger Woods, foram já um teste que foi feito para isso. Não sei se, felizmente ou infelizmente, no Brasil, no golfe profissional não tem esse público, né? Quando os grandes eventos a gente não chega a 1.000 pessoas, tal, então acho que não seria um grande empecilho para a gente poder pôr público e acompanhar, né? O que eu acho que pode acontecer, Ricardo, sobretudo no profissional, vai ter uma diminuição de recurso, porque as grandes empresas patrocinam aquelas arquibancadas ou os camarotes especiais e você vai ter que ter uma limitação de circulação e vai ter que manter a questão de 1,8, se eu for bem rígido, 1,8 metros por pessoa, então vai ter que ver por metro quadrado quanto cabe. Então, isso talvez seja um fator negativo para patrocinadores, mas eu creio que os patrocinadores também estão envolvidos com a questão, também não querem que as pessoas se contaminem e querem que volte a situação, porque é muito importante para eles e também para o golfe mundial a presença dos patrocinadores, né? Nesse momento, como o senhor notou, citou no começo, a gente vai jogar sem CAD, né? Porque diminui o número de circulação. Mas, brevemente, os CADs voltarão também. Essa relação CAD-jogador no campo de golfe, como é que pode acontecer de uma forma segura? Essa é uma situação um pouco complexa, porque nós temos que pensar o seguinte: o CAD vai te dar o taco, né, da sua bolsa. Então, ele vai entrar em contato com a sua mão, com a mão dele, e vai ficar passando. É claro que se a pessoa, o jogador, não levar a mão ao olho, ao nariz ou à boca, ele não tem risco. Porém, de modo involuntário, muitas vezes a gente acaba tocando, ou porque cai o suor, se está uma temperatura muito quente. Então, provavelmente, ou você vai ter que, o CAD vai ter que andar com um frasco de álcool gel pequeno acoplado a ele, e ele fazendo a todo momento a higienização, que isso pode ser até um fator ruim, porque pode atrapalhar o gripe, né? Tem um desgaste de gripe também, que as pessoas têm que ter, quem tem que ter em mente. Então, eu creio que a função do CAD, nesse momento da pandemia, ela vai ser muito ruim para eles, né, do ponto de vista econômico, infelizmente, e vai ter que avaliar cada clube. Eu acho que ainda nós vamos ter que passar, Ricardo, até pelo menos a gente ter uma diminuição sensível do número de casos. A gente chegar, para o público leigo entender, a gente precisa chegar na Covid exatamente como era o H1N1. Todos nós sabemos que pessoas morrem de H1N1, fazem diagnóstico, porém a vida vai seguir. Só que
na conjectura atual, não está sendo isso. A gente está tendo mais de 1.000 mortes por dia. É diferente do que a gente vê no H1N1. Porque aí nós vamos cair na questão que, assim, pessoas que morrem de câncer, pessoas que morrem de infarto agudo do miocárdio, de todas as doenças de H1N1 vão também continuar morrendo de Covid. Então, tudo isso vai arrefecer e vai ser mais tranquilo. Então, a gente vai avaliar o quê? O risco de transmissão. Existem alguns modelos matemáticos que dão o risco de transmissão. E quando esse risco de transmissão é abaixo do número 1, esse é um número cabalístico que eles acabam projetando, a gente vai ter uma melhora substancial do vírus circulando. E aí, ele diminuindo a sua circulação, menos pessoas são contagiadas. Então, eu acredito que o retorno dos profissionais QEDs deve acontecer após setembro, outubro, e aí cada clube vai ter que ter o seu próprio protocolo, conversar com alguns profissionais para poder uma orientação melhor. Eu vi alguns CADs sugerindo levar os tacos invertidos, o CAD só pega na cabeça e dá o cabo para o jogador, mas são coisas que vai se adaptar. Só deixa eu aproveitar um pouco, já que o senhor falou na questão do número 1, né, que seria uma pessoa transmitir para menos de uma pessoa, né? Porque hoje já transmite para 1, 2, 3, dependendo do grau. Nós temos uma transmissão exponencial, né? Nós chegamos a ter no Brasil o maior número de transmissão, maior risco de transmissão mundial. A gente bateu a casa dos 3, do índice 3. E hoje a gente está batendo, varia muito de estado para estado, mas, por exemplo, o estado de São Paulo, por isso foi flexibilizado agora, está em torno de 1,2, por incrível que possa parecer. Agora, esses dados, na verdade, eles não são, eu não vejo esses dados publicados com transparência, são públicos. Então, a gente tem que ter um melhor norte desses dados, passar uma melhor tranquilização para a população para a gente ver esses dados. E esses dados são sempre avaliados da última semana anterior. Então, provavelmente, agora a gente fazendo a flexibilização, a gente tendo 15 dias para avaliar, a gente não pode ter nada de imediatismo, a gente vai conseguir avaliar se isso manteve a transmissão nesse nível de 1,2 ou ela subiu. Se ela sobe muito, aí sim é a hora de fazer de novo o fechamento, e aí a gente pode correr o risco de o que aconteceu em Nova York, um lockdown. É possível, doutor, chegar à chamada imunidade de rebanho, que chamam de 70% da população, sem a vacina? Não, eu não creio que isso vai acontecer. A vacina, existem muitas informações desencontradas, as pessoas acabam acreditando em fake news, e é até normal, porque as pessoas estão numa fase de pânico. Só para você ter uma ideia, uma vacina, para ser muito bem feita, ela demora uma média de 10 anos. Uma boa vacina, com uma eficácia que vai realmente beneficiar uma população. No caso da Covid, como foi no caso do H1N1, é pandêmico, é uma urgência de saúde pública. Então, está se buscando, e em 12 a 18 meses a gente vai ter essa vacina. Porém, ela tem que ter uma eficácia acima dos 80%, 85%, para ela ter uma resposta para nós, seres humanos, adequada. E aí é segundo ponto. Quando chegar essa vacina, a gente sabe dessa eficácia, como vai ser a distribuição em território nacional. Esse é outro problema, como a gente já viu inúmeras vezes no H1N1, a dificuldade separa-se por grupos, aí tem a questão privada, da questão pública, então tem uma série de contornos aí que a gente vai ter que avaliar a partir do ano que vem. Mas antes de 2021 nós não devemos ter vacina. Espero que eu esteja errado. Tá bom. Quem sabe um medicamento que tem uma atuação mais forte, né? A gente possa tratar no hospital. Bom, doutor, obrigado. Eu sei que o senhor tem agora uma outra reunião. Eu agradeço muito a sua atenção. Acho que todos os golfistas estão muito preocupados aí com essa reabertura, porque estão com uma grande vontade de jogar, todo mundo, né? E também com uma preocupação latente de como se comportar. É importante saber que, seguindo várias regras nesse primeiro momento, discutido isso com o seu clube, com o capitão, a norma da sua capitania lá, vai ser possível jogar com risco quase zero, né? Se Deus quiser, com bastante segurança. A gente não pode expor ninguém, minimamente que seja. A gente tem que ter segurança, tem que ter o apoio do presidente de cada clube, como você falou, e do capitão, e, sobretudo, de quem manda em todos, né? Que orienta a todos, que é a Federação Paulista.
Então, eu acho que com isso, com uma conversa, com a questão protocolar bem desenhada, enviado para a federação também, cada clube enviar o seu protocolo de trabalho que vai fazer, a gente vai ter sucesso, a gente vai voltar aos poucos e vamos ter aí todo mundo jogando seu golfe, arejando um pouco a cabeça, esquecendo um pouco dos problemas do dia a dia e, sobretudo, da Covid-19. Tá bem. Muito obrigado e bom trabalho aí. Dependemos muito de vocês. Obrigado. Eu queria deixar um abração para o meu grupo no São Fernando, o Sabadão, se você me permite, os Claro. grandes amigos de lá, que sempre apoiam e que sempre estão lutando aí pelo golfe na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Até logo. Obrigado.